O Brasil enviou neste domingo uma missão humanitária ao Haiti. Um KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira partiu da base aérea de Brasília. Em pouco mais de um mês, o Haiti passou pelo assassinato do seu presidente Jovenel Moïse, por um terremoto devastador que matou mais de 2.000 pessoas e ainda está em plena temporada de furacões. Uma tempestade tropical, inclusive, causou enxurradas por lá, comprometendo os esforços de resgate das vítimas do abalo sísmico. Uma série de crises que provocou novas mobilizações internacionais prometendo ajudar o país, como a que você viu no vídeo. Para piorar tudo, isso acontece enquanto o Haiti mal conseguiu começar sua campanha de vacinação contra a Covid-19. O Haiti foi o último país da América Latina a começar a vacinar e até a terceira semana de agosto tinha aplicado só 20 mil doses, o que o torna também o mais atrasado da região na campanha de imunização. Isso tudo sem contar a falta de políticas sanitárias claras para conter uma doença que também não tem os números bem divulgados por lá. Ou seja, o Haiti vive hoje aquilo que a gente chama de uma tempestade perfeita, quando tudo dá errado ao mesmo tempo. Vamos por partes. Em 7 de julho, o país amanheceu com uma notícia bombástica. Um grupo de mercenários estrangeiros tinha invadido a residência do presidente da República e o assassinado. O Jovenel Moïse era uma figura impopular. Ele vinha sendo alvo de protestos há mais de 2 anos e em fevereiro já tinha tido uma tentativa de derrubá-lo. Ele também vinha governando por decreto e tentava reformar a Constituição. Eram manobras que a oposição via como formas de tentar se eternizar no poder. Muitos já consideravam o governo dele ditatorial. Por isso, o atentado deixou a população do país chocada. Mas não foi uma surpresa. O próprio presidente chegou a admitir meses antes que a sua vida corria perigo. Após a morte do Moïse, a situação continuou cada vez mais incerta. Primeiro, o Haiti passou por uma crise sucessória com 3 políticos diferentes, garantindo que eram eles que tinham a legitimidade de mandar no país. E mesmo quando essa questão se resolveu, outras dúvidas ficaram no ar. Ainda não existe certeza sobre quem mandou matar Jovenel Moïse e não parece existir grande vontade de elucidar o tema. É um cenário tão repleto de ameaças que, por enquanto, todos os juízes escalados para assumir o caso preferiram renunciar alegando questões pessoais. Tem quem ache que até mesmo o ex-primeiro-ministro, Claude Joseph, estaria por trás do crime. Ele inclusive tentou herdar o poder após o assassinato do Moïse, mas acabou entregando o cargo em meio às pressões internacionais. Hoje, quem manda no país é Ariel Henry, o novo primeiro-ministro, um neurocirurgião que já trabalhou no Ministério da Saúde e inclusive comandou a resposta sanitária ao terremoto de 2010. A comunidade internacional está cobrando realização de eleições para instaurar um novo governo legítimo no país. E o Henry promete fazer isso o mais cedo possível. Mas ainda não existe uma data. Antes do assassinato do Moïse, novas eleições estavam marcadas para setembro. Agora, como quase tudo o que está acontecendo no Haiti, ninguém sabe quando esse novo processo vai se desenrolar. E foi com o país mergulhado no caos que o Haiti enfrentou um novo terremoto, com magnitude 7.2. Esse desastre trouxe memórias daquele terremoto de 2010, que teve magnitude parecida e deixou, segundo as estimativas, em torno de 150 mil vítimas. Os números reais de mortos jamais foram calculados. E como o Haiti nunca se recuperou daquele desastre, nem tem estruturas capazes de resistir a abalos desse tipo, cada novo tremor de terra pode significar uma tragédia daquela dimensão. É também por isso que muitos acreditam que o número oficial de vítimas do terremoto que aconteceu agora está muito subestimado. Até 21 de agosto, uma semana depois do tremor, o governo falava em cerca de 2.000 mortos e 12.000 feridos. Mas existe uma diferença muito importante em relação ao que aconteceu 11 anos atrás, para o bem e para o mal. Desta vez, o país não está ocupado por nenhuma força militar estrangeira. Vale recapitular. Em 2004, após a deposição do então presidente Jean-Bertrand Aristide, a ONU designou o Brasil como responsável pelo que seria uma missão humanitária para estabilizar o Haiti, que, para variar, vivia uma convulsão política e social. A MINUSTAH, como ficou conhecida a missão, atuou em terras haitianas até 2017 e colecionou mais controvérsias do que avanços na pacificação do país, o que fica claro vendo como nada mudou na prática depois da retirada das tropas. A missão foi liderada pelo general Augusto Heleno e acabou sendo um verdadeiro celeiro para militares que depois atuariam no governo Jair Bolsonaro. A ação protagonizou massacres, acirrou a corrupção e a repressão política, e num certo momento começou a incomodar os próprios haitianos, que queriam o fim do que se tornou na prática uma ocupação internacional. O Senado do Haiti chegou inclusive a aprovar uma resolução pelo fim da missão em 2013, mas ela ainda ficou no país por mais 4 anos. Entre os vários legados sombrios da missão de paz, houve até mesmo uma legião de crianças deixadas para trás sem pai. Seriam filhos de soldados estrangeiros que depois foram embora. E mesmo um surto de cólera foi trazido para os soldados da MINUSTAH. A ONU chegou até a sentar no banco dos réus pelo caso, mas o estrago já estava feito. Quase 10.000 pessoas morreram e 800.000 foram infectadas. Foi a maior epidemia de cólera no mundo no século XXI. Ou seja, além de não resolver o que se propôs a fazer, a MINUSTAH violou a soberania do país caribenho e só deu novos contornos a uma espiral de crises, que às vezes, como é o caso de agora, acontecem todas ao mesmo tempo.
Desta vez, a promessa de auxílio brasileiro para o Haiti deve se encerrar nisso, uma ajuda humanitária pontual, sem qualquer pretensão além disso. Até porque, diferente do que aconteceu 17 anos atrás, hoje os nossos militares estão muito mais envolvidos em questões internas do Brasil e já estão criando problemas suficientes aqui dentro para usar esse tempo complicando mais as coisas num outro país. Pessoal, com esse vídeo, o Giro Latino está se despedindo aqui do espaço semanal no Intercept Brasil. Ao longo de mais de um ano, a gente fez mais de 50 vídeos e conseguimos falar de quase todos os nossos vizinhos, trazendo um panorama das crises políticas, da pandemia e de diferentes questões sociais que também se refletiam aqui dentro do Brasil. A gente agradece a sua audiência, o espaço que o Tibi nos deu ao longo desses meses. E a gente continua por aí, na nossa newsletter, em podcast, em vídeos esporádicos conforme algo quente for acontecendo. Procure por @GiroLatino no Twitter e no Instagram para seguir nos acompanhando. Um grande abraço a todos e a gente se encontra por aí. Por não ter e nem querer patrocinadores, a gente precisa de vocês para fazer cada vez mais. Se você também acredita que o jornalismo pode salvar vidas por meio da informação, acessa lá theintercept.com/ajude e nos ajude a continuar nessa missão.